Quando pensamos em máfia italiana, o que vem à cabeça? Provavelmente nomes como Al Capone, Lucky Luciano e cenas de filmes como O Poderoso Chefão, ambientados em Nova York, Chicago ou Las Vegas. Mas há algo curioso nisso tudo. Se muitos italianos também vieram para o Brasil, por que será que a máfia não se instalou por aqui? Nesse vídeo vamos entender os motivos históricos, sociais, linguísticos e até geográficos de por que a máfia italiana se instalou nos Estados Unidos e não em países como o Brasil, que inclusive tem uma das maiores comunidades italianas até os dias de hoje. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações e agora você pode se tornar membro do canal Lenguamar e ter conteúdo exclusivo. A máfia, ao contrário do que se pensa, não é uma organização única. Existem várias máfias dentro da Itália e cada uma delas tem raízes diferentes. A Cosa Nostra, que é da Sicília, a 'Ndrangheta, que é da Calábria, a Camorra, que é da região de Nápoles, e a Sacra Corona Unità, que é da Puglia. Essas organizações surgiram entre os séculos 18 e 19, muitas vezes como grupos de proteção diante da ausência do Estado. A Itália passava por crises políticas, econômicas e sociais, especialmente no sul do país, o qual foi marginalizado principalmente após a unificação em 1861. Com o tempo, essas organizações deixaram de ser defensivas e se tornaram estruturas de poder paralelo, cobrando proteção, extorquindo comerciantes, assassinando rivais e se infiltrando na política e no comércio. No final do século XIX, a situação no sul da Itália era insustentável. Fome, desemprego, miséria e repressão. Resultado, milhões de italianos começaram a deixar o país. Entre 1880 e 1920, cerca de 5 milhões foram para os Estados Unidos, enquanto o Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão no mesmo período. Mas certamente não foi a quantidade que fez a diferença, mas sim o perfil dos imigrantes. Para os Estados Unidos, a maioria dos imigrantes que foram para lá eram do sul da Itália, principalmente da Sicília, da Calábria, Campânia, justamente as regiões onde a máfia tinha sim lá suas raízes. Eles se estabeleceram em guetos urbanos, como o famoso Little Italy, e em Nova York, enfrentando muita discriminação e exclusão social. Era um ambiente perfeito para que redes clandestinas prosperassem. Já no Brasil, o perfil dos imigrantes era bem diferente. A maioria deles veio do norte da Itália, principalmente de lugares como Vêneto, a Lombardia, o Friuli, também Toscana, Piemonte. Eram agricultores recrutados para trabalhar nas lavouras de café, principalmente em São Paulo e no sul do país. Eram, em sua maioria, camponeses católicos, com perfil conservador, ligados à família, ao trabalho rural e à fé em Deus. A maioria procurava uma nova vida longe da instabilidade da Europa e não tinham qualquer ligação com o crime organizado. E aqui vai uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Os italianos que chegaram aquela vez sabiam falar italiano. Naquela época, o italiano, que é o toscano que conhecemos hoje, era a língua das elites, dos jornais, das universidades. O fato é que praticamente todos os imigrantes falavam línguas itálicas independentes do italiano. Nos Estados Unidos, os sicilianos falavam siciliano, que é uma língua com forte influência do árabe, francês e espanhol. Em cidades como Nova York, era comum que mafiosos conversassem em siciliano entre si para evitar que fossem compreendidos. Inclusive, o próprio Al Capone, um dos mafiosos mais famosos da história, era filho de napolitanos que falavam napolitano em casa. Capone cresceu no Brooklyn e só aprendeu inglês na escola, mas em casa se falava napolitano e nenhum americano compreendia. Isso certamente criava uma barreira linguística que ajudava as máfias se comunicarem entre si fora do alcance da polícia dos Estados Unidos. No Brasil, a situação era semelhante, mas com uma diferença bem marcante. A maioria dos imigrantes falava o vêneto, uma língua do norte da Itália, a qual ainda hoje é preservada em estados do sul do país, como o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. E eu lembro que caso você tenha origem vêneta, eu sou professor de língua vêneta, vem aprender essa língua comigo, língua dos nossos imigrantes, importantíssimo que a gente saiba, né? E também, claro, tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. Mas veja, enquanto muitas línguas do sul da Itália, como o napolitano, o siciliano, lá nos Estados Unidos, estavam associados à marginalidade, ao crime, o vêneto no Brasil foi associado à vida rural, à tradição, ao trabalho no campo. Isto é, em vez de esconder crimes, o vêneto sempre foi associado a rezas, à plantação, à conversa na hora da colheita, da lavoura e também para educar os filhos. Mas embora a maioria dos italianos que vieram para o Brasil fossem do norte da Itália, também é claro que houve imigração do sul da Itália para o nosso país, especificamente de lugares como a Calábria, Basilicata, Campânia e, em menor escala, a Sicília. Eles vieram movidos com as mesmas razões as quais levaram seus conterrâneos aos Estados Unidos da América: pobreza extrema, desemprego, fome e a procura por uma vida melhor, fugindo das diversas instabilidades que a Itália recém-unificada proporcionava. Mas o destino que esses sulistas encontraram no Brasil foi bem diferente daquele que os seus conterrâneos encontraram nos Estados Unidos. Isso também explica o porquê que aqui a cultura mafiosa não prosperou. Enquanto nos Estados Unidos os imigrantes italianos do Sul foram absorvidos em grandes centros urbanos como Nova York, Boston e Chicago e acabaram vivendo em guetos étnicos segregados, no Brasil grande parte desses grupos foi direcionada para o interior, em regiões rurais, especialmente no Espírito Santo, em Minas Gerais e em menor escala no sul do país. Foram assentados em colônias agrícolas com terras para cultivar e com forte incentivo governamental para desenvolver uma vida familiar
religiosa e produtiva no campo. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos os sulistas foram lançados em um ambiente urbano hostil, propício à formação de redes clandestinas de proteção e crime, no Brasil eles encontraram comunidades relativamente pacíficas, integradas à dinâmica rural e religiosa. Outro fator importante é que nos Estados Unidos a estrutura urbana e social permitia a reativação de práticas mafiosas. A pobreza concentrada, a exclusão social, a ausência do Estado criaram um cenário perfeito para o desenvolvimento de redes criminosas como a máfia. No Brasil, por outro lado, não existiam essas mesmas brechas. A economia era mais rural, o Estado mantinha uma relação próxima e autoritária com os coronéis locais, e o crime organizado já assumia formas diferentes, como o coronelismo, o clientelismo ou, mais tarde, o jogo do bicho e as milícias. Mesmo entre os imigrantes do Sul, aqui no Brasil muitos mantiveram uma forte ligação com a religião, com a família e com o trabalho duro como uma relação central de vida. A estrutura comunitária no campo, aliada à presença da Igreja Católica e à ausência de incentivos econômicos para atividades ilegais em grande escala, ajudou a consolidar um modelo de integração pacífica. Além disso, as famílias italianas do Sul que vieram para o Brasil não traziam necessariamente ligações, vínculos com outras famílias que tinham ligações com o crime organizado. Isso, como sabemos, aconteceu bastante no caso dos Estados Unidos. E muitos que não eram até então mafiosos chegavam nos Estados Unidos e reencontravam parentes que tinham ligação com o crime organizado e, submetidos à extrema pobreza, à segregação, tornavam-se eles também criminosos. Em resumo, apesar da presença de imigrantes do sul da Itália também no Brasil, o ambiente rural, a dispersão populacional, o contexto político da época e as condições econômicas não permitiram o desenvolvimento de estruturas mafiosas italianas como aquelas que surgiram nos Estados Unidos. Agora é necessário entender um pouco mais profundamente que os Estados Unidos forneciam um ambiente ideal para o surgimento de muitas máfias. Os italianos do sul lá estavam segregados, sofriam preconceito, viviam em bairros étnicos e não tinham acesso fácil à justiça ou à proteção do Estado americano. Quando chegou a Lei Seca, entre 1920 e 1933, proibindo o consumo de álcool, a máfia italiana viu uma oportunidade de ouro, começar a contrabandear bebidas, abrir bares ilegais, subornar policiais e construir verdadeiros impérios criminosos. Nesse contexto, a máfia passou de um grupo familiar de imigrantes para uma organização transacional, com conexões políticas, econômicas e até internacionais. A cidade de Chicago, por exemplo, virou o quartel-general de Al Capone, que chegou a controlar boa parte da cidade por meio da violência e da corrupção. Enquanto isso, no Brasil, o Estado brasileiro, embora ineficiente em muitos aspectos, não tinha os mesmos vazios legais que os Estados Unidos criaram com a Lei Seca. As brechas para grandes negócios ilegais simplesmente não existiam em escala comparável. Eu aproveito e já deixo aqui a minha indicação da Alma Cidadania para você que deseja reconhecer a sua cidadania italiana, também para o reconhecimento da cidadania portuguesa, espanhola, outras cidadanias europeias. Eles trabalham com tudo isso. Entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do meu canal do Lenguamare e você vai receber aí um belo desconto no seu processo. Contudo, é verdade que, além das diversas colônias rurais espalhadas pelo país, pelo Brasil, muitos italianos, tanto do sul quanto do norte, foram para São Paulo e também para a sua região metropolitana, principalmente a partir de 1890 até 1900. A princípio, muitos vieram para trabalhar nas fazendas de café no interior paulista, mas com o crescimento urbano e industrial da capital, houve um deslocamento gradual para o ambiente urbano fabril. Esses italianos passaram a atuar em diferentes setores da nascente indústria paulistana, trabalharam em fábricas de tecidos, metalúrgicas, construção civil, pequenas oficinas e até na criação de comércios próprios, como padarias, armazéns e mercearias. Viviam em bairros operários como o Brás, a Moca e o Bexiga, lugares que até hoje carregam marcas da presença italiana. Apesar das dificuldades enfrentadas, jornadas exaustivas, moradias precárias, baixos salários e muitas vezes discriminação por parte da elite local, esses imigrantes não reproduziram o modelo de exclusão e violência urbana que havia em cidades americanas como Nova York. Um dos principais motivos foi a maneira como se organizavam social e politicamente. Os italianos em São Paulo, como no sul do Brasil, criaram sociedades de auxílio mútuo, clubes culturais, associações religiosas e sindicatos. A luta por melhores condições de trabalho se dava principalmente por meio da organização e da solidariedade. Para acrescentar, os Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX eram uma sociedade majoritariamente protestante, especialmente as elites políticas, econômicas e sociais. Havia uma forte tradição anglo-saxã e puritana, a qual via com muita desconfiança principalmente os católicos e também os imigrantes latinos e os imigrantes do sul da Europa. A chegada massiva de italianos católicos, muitos dos quais eram pobres, analfabetos e com hábitos culturais muito diferentes, provocou um choque cultural. Os protestantes viam o catolicismo como autoritário, supersticioso, medieval e consideravam os italianos como incivilizados ou menos brancos. Isso se somava à desconfiança que já existia, por exemplo, contra os irlandeses católicos, os quais já tinham migrado há décadas antes para os Estados Unidos. E é interessante notar que, naquela época, muitos intelectuais chamavam os irlandeses como os africanos da Europa, evidentemente para rebaixá-los. E parece óbvio que durante muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, a situação dos italianos lá nos Estados Unidos não facilitou, já que os
Estados Unidos lutou contra a Itália na Segunda Guerra Mundial. Agora aproveita e me deixa aqui nos comentários se você já ouviu algumas bobagens aqui no Brasil, como eu já ouvi, por exemplo. Os imigrantes italianos que vieram para o Brasil vieram fugidos porque eram mafiosos. Esse tipo de bobagem de pessoa que não conhece efetivamente a nossa história. Me deixa aqui nos comentários. Certamente, se você chegou até aqui, é porque se interessa pelo assunto, então eu recomendo que você assista o próximo vídeo, que é sobre os estereótipos da Itália, mas não os estereótipos produzidos de fora para dentro da Itália, mas sim os estereótipos que estão lá de região para região, ou seja, como os próprios italianos se enxergam. Assiste nesse vídeo aqui. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em fórumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.